Boa tarde a todos vocês e um feliz sábado. Para mim está sendo um motivo de grande alegria começarmos hoje uma série de estudo da Palavra de Deus com referente a verdades para o tempo presente. Hoje vou falar com vocês sobre o ciclo do grande conflito. Então, se você está preparado para ouvir a verdade, se você quer conhecer a verdade acima de tudo, sem fazer concessão a nenhuma verdade, não entregando-se a nenhum engano, então você está assistindo agora a maior série mais importante para a sua vida. Por que digo isso? Porque se você estudar a verdade como ela é, você vai ter que realmente renunciar muitas coisas. Eu sei que haverá dois grupos que vão me assistir: aqueles que vão se deleitar, que vão se regozijar por conhecer verdades que antes não conhecia e que sempre foi encoberto a sua visão espiritual, mas também haverá um segundo grupo que, ao ver tais verdades, vai realmente se indignar, vão criticar, vão querer me condenar, como também foi assim ao longo da história. Então se prepare. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem fala isso é Jesus, em João capítulo 8, verso 32. Então, a verdade, como disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é na Bíblia que nós queremos estudá-la. Abra sua Bíblia, fique com ela na sua mão e, acima de tudo, com muita oração. Então, quero convidar você, juntamente comigo agora, ao iniciar esse estudo, realizarmos e fazermos agora uma oração, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão das suas verdades. Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor, nosso Deus, queremos nesta hora pedir a Ti que Teu Santo Espírito, que conduziu a história da humanidade para buscarem e acharem a verdade, que nós possamos nesta hora ter o auxílio do Espírito Santo para o entendimento de tais verdades, verdades impopulares, mas verdades essenciais para a nossa salvação. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nós vamos começar com um tema inicial que dará abertura a todos os outros temas. Logicamente, é muito pouco tempo para poder falar de tantos assuntos, mas será discutido ao longo de nossos encontros, tá ok? Então vamos ouvir então a verdade de hoje. Ouça agora Verdade para Hoje com Edilberto Lima. Então nós estaremos agora falando sobre a questão do ciclo do grande conflito. Na história do mundo, tem tido umas certas circunstâncias em que essa relação sempre se acontecera, né? A questão do grande conflito sempre ocorreu ao longo da história e nós vamos entender agora como que esse conflito tem desenrolado, né? Desde o seu início até o final, né? Então, deixa eu só passar aqui essa transição para nós entendermos melhor como que ocorre, no geral, sobre a questão do grande conflito, né? Então, aqui está o ciclo do grande conflito. Nós temos aqui toda a verdade de Deus sendo compartilhada. Aí nós temos o período de apostasia, o período de reforma, que está mesclando com a apostasia, e depois disso nós temos agora o juízo divino, né? O juízo divino que cai no mundo. Então nós podemos ver esse ciclo ocorrendo em toda a história da humanidade. E nós temos aqui dividido
em grandes blocos desse grande conflito. Entendeu? Por que acontece esse ciclo do grande conflito? Então, vou separar agora rapidamente os textos que falam sobre esses quatro episódios, né? Essas quatro partes que acontecem no grande conflito. Então, primeiro, toda a verdade. Né? Deixa eu abrir aqui o texto bíblico que fala sobre isso. João capítulo 16, versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, em algum momento da história do mundo, toda a verdade de Deus é compartilhada, né? Então, nós vamos ver isso no decorrer da história, tá certo? Vou dar um exemplo, né? Nós temos aqui dividido em vários blocos esse ciclo ocorrendo. O ciclo de ter toda a verdade. Depois de nós termos toda a verdade, nós temos a segunda etapa, certo? Que é a apostasia. E nós temos aqui, ó, a explicação disso. Olha só um exemplo. Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Então esse aqui é o período de apostasia. Depois que a humanidade tem toda a verdade, nós vemos que entra a apostasia. E ela vai de forma gradativa crescendo, crescendo, até que fique de uma forma tão grande a apostasia, tão grande, que a grande parte da humanidade cai em apostasia. Mas depois desse período de grande apostasia, pois Deus nunca deixou de ter toda a verdade na terra. Deus nunca deixou de ter seu povo na terra, melhor dizendo. Mas aí o que acontece? A humanidade está em grande apostasia. Então Deus se faz necessário agora fazer agora acontece o terceiro movimento. Deixa eu voltar aqui, que é o período de reforma. Olha só o que diz aqui. E os que Isaías 58, verso 12 diz assim: e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Então nós vemos aí que há uma restauração do que for o que? Perdido. O que tinha ficado por causa da apostasia, Deus levanta reformadores, restauradores das verdades. E essas verdades vão sendo restauradas também gradativamente, até chegar o que? A plena luz. Que depois, nesse período em que ficou a plena luz restaurada, restaurando a luz, e a apostasia permanece, quando há esse encontro de toda a luz com a apostasia generalizada, aí vem agora a última fase, que é a fase do juízo divino. O texto de Isaías, capítulo 28, verso 21, diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Então, isso aí é o ato do juízo divino, que acontece de forma mundial, para poder levantar e assim estabelecer a plena verdade. Então, nós vamos agora explicar como isso ocorreu ao longo da história. Eu tenho aqui um mapinha na minha mão, né? Eu sei que vocês não vão conseguir ver aí, mas ao longo dos nossos encontros, nós vamos estar
sempre pincelando, trazendo essa relação, tá ok? Então nós vemos aqui o período da criação. Deus criou o mundo em plena verdade. Não havia pecado, era só amor, a humanidade vivia em plena luz com Deus, vivia em plena união com Deus, o homem se encontrava com Deus, Deus é a verdade, sua lei é a verdade, seu amor é a verdade. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é toda a verdade. A palavra de Deus era aberta claramente e a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, vivia em plena luz. Mas o que ocorreu? Entrou o pecado. E assim, por entrar o pecado, a humanidade foi gradualmente entrando em apostasia, tá certo? Até que chegou a um ponto em que a humanidade quase toda já estava em pecado, grande iniquidade. Deus levantou alguns reformadores. Podemos destacar duas pessoas principalmente. Enoque, Deus levantou Enoque, né, um homem íntimo, um homem que tinha uma relação íntima com Deus, foi restaurando as verdades. É lógico que o texto bíblico não mostra muitos detalhes nesse período. E depois nós temos aí o surgimento de Noé, o pregador da justiça, segundo o apóstolo Pedro. Ele foi pregando a verdade e dando a mensagem para o tempo presente. Qual era a mensagem do tempo presente? Que Deus destruiria o mundo através do dilúvio. Olha só, o juízo divino foi pré-anunciado por Noé. E aqueles que creram na verdade, aqueles que se apegaram à verdade, esses o que foram livres, né? Se tornaram assim, foram guardados do grande juízo, que era o dilúvio. Mas aqueles que não creram, que foi a grande parte da humanidade, porque só entrou Noé, sua esposa, suas filhas, não, quer dizer, seus filhos, os 3 filhos, e suas noras, e os animais. O resto da humanidade, alguns animais só, né? E o resto da humanidade e dos animais, seres vivos, foram todos destruídos pelo dilúvio. Então esse ciclo ocorreu. Você pode ver aí toda a luz, toda a verdade, a apostasia. Nós temos aí alguns reformadores, a reforma acontecendo, luz e apostasia junto, plena luz, plena apostasia, e aí nós temos aí o juízo divino, ok? E aí nós temos agora um recomeço, depois do tempo do dilúvio, agora nós temos aí Noé, sua família, vivendo em plena luz. Mas aí começou a entrada da apostasia, começando com o pecado aonde? Da torre de Noé, ali a humanidade, já dos descendentes de Noé. Infelizmente já começaram a pecar, somente a linhagem de Cã. E aí nós temos aí gradualmente toda a humanidade foi vivendo em pecado, a Torre de Babel, alguns representantes, mas ainda tinha a verdade, não estava tão apostasia ainda, porque Deus chamou Abraão, Abraão, pai da fé, ali foi o surgimento da igreja, então ficou o povo de Babel e o povo de Abraão. Interessante que Abraão sai de Ur dos Caldeus. Daí nós temos esse período aí, um período de verdade, mas a apostasia foi surgindo aos poucos, e aí nós temos agora um período de grande apostasia. Interessante observar é que quando o povo de Israel, agora já as 12 tribos, estavam no Egito e permaneceram lá por 400 anos. Esse período foi de grande apostasia. O povo já não guardava a lei de Deus direito. E muitas verdades foi sendo soterrado. Então Deus chama agora um reformador, Moisés. Moisés começa a restaurar a verdade. E aí nós temos aí Moisés, Josué, os juízes, os profetas, mas o povo foi caindo em apostasia tão grande. E aí nós temos aí o momento em que as verdades foram sendo restauradas plenamente através dos profetas e tudo mais, o remanescente de Israel.
e aconteceu de vir o juízo de Deus. Foi o exílio babilônico, destruição de Jerusalém. E aí nós temos esse juízo acontecendo nesse período. E aí o povo que? O povo agora estava com plena luz e o engano, a apostasia, e veio o juízo através do exílio babilônico. E aí nós temos aí agora um recomeço com Neemias, com Esdras, continuando em plena luz, restaurando todas as verdades. Só que nós temos agora um período aí de mais de 400 anos sem uma voz profética, o último sendo Malaquias. Mas de Malaquias até Jesus não houve mais a voz profética. O povo foi caindo em apostasia, até que veio agora, né, depois dos profetas aí, período de apostasia, agora levanta o maior de todos os pregadores, o maior restaurador de todas as verdades, Jesus Cristo. Ele veio, viveu, nasceu, né? Ele pregou a verdade, toda a verdade, como nós lemos lá. E em Jesus é interessante que ele foi o pilar de início de grande verdade e restauração, e ao mesmo tempo ocorreu em Jesus o maior juízo. Só que aí, diferente do outro juízo de Deus, é que foi um juízo divino, salvífico, substitutivo. Ou seja, no tempo de Jesus, a humanidade estava em sua maior grau de apostasia. Deus, em vez de mandar um dilúvio, em vez de vir uma destruição mundial, veio a morte de seu filho. O juízo divino foi executado em Jesus. Isaías, se você ler Isaías 58, você vai ver que Isaías 53, ele tomou o pecado que era nosso, tomou sobre si. Todo o pecado da humanidade caiu em Jesus. Então, em Jesus executou o juízo divino mundial. Mas depois do período de Jesus, e agora depois do juízo, começa agora a ter o quê? A verdade plena, através da igreja apostólica. Todas as verdades plenas de Deus estavam restaurado na igreja apostólica. Mas depois do período da igreja apostólica, do primeiro século, e permanecendo em segundo século, agora nós vemos um período de apostasia, a qual a igreja sofre uma corrupção interna no período da Idade Média, principalmente o desenvolvimento do homem da iniquidade, através do poder papal, da Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, nesse período foi um período de grande corrupção moral. E aí nós vemos a apostasia em pleno vigor na Idade Média. Até que Deus agora restaura a verdade, vai recuperando a verdade através dos reformadores. Nós temos vários deles, como John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, o grande reformador. E aí nós temos aí o período de reforma que vai acontecendo e que está acontecendo até nossos dias, vindo até a igreja remanescente, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E aí nós vemos aí que a verdade foi sendo restaurada. E agora nós estamos vivendo em que período? Em período em que temos a verdade divina e temos também a apostasia junto. Lembra o que aconteceu na história no tempo de dilúvio? Lembra o que aconteceu no tempo do exílio babilônico? Lembra o que aconteceu no tempo de Jesus? E agora nós estamos para vir o maior juízo em toda a história. O mundo não será destruído mais pelas águas, inundação das águas, mas segundo a Escritura, será pelo fogo, através da segunda vinda de Cristo. Então você pode ver aí no pano de fundo geral a explicação desse ciclo do grande conflito. E nós queremos, através desses nossos encontros, trazer as verdades que são até impopulares,
mas são verdades salvíficas. Então, que você esteja preparado, através de um espírito de oração, através da comunhão com Deus, ouvir verdades tão profundas que serão necessárias serem compartilhadas em nossos dias. Eu não sou o único que está pregando essas verdades. Muitos outros estão se levantando como restauradores da verdade, que são necessárias para o nosso dia. Que Deus abençoe e que você tenha esse encontro com Deus de reforma, de revamento, para estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, nosso Pai, queremos estar preparados para quando o Senhor voltar. Queremos estar preparados para o juízo que virá. Hoje queremos ouvir as tuas verdades e ser salvos em Cristo Jesus. Que esses nossos encontros possam resgatar verdades que por muito tempo têm sido enterrado de nossos olhos. Que nossos ouvintes possam entender essas verdades e possam ter um pacto com o Senhor, uma aliança contigo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.